Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Amanda e vamos começar mais uma aulinha. Na aula de hoje, eu vou explicar aqueles dois arquivos que eu mandei para vocês no grupo da sala sobre orações subordinadas adverbiais e conjunções. Nesses dois arquivos, eu não vou explicar as coordenadas, porque já teve duas aulas sobre orações coordenadas e revisadas também. Eu só vou passar bem por cima mesmo, para vocês sintonizarem. Eu coloquei dois arquivos para vocês conforme eu tinha combinado na última aula. E um era essas orações coordenadas e o outro, na verdade, era conjunções. Eu até tá na última parte aqui. Conjunções. Eu vou pincelar só as conjunções por subordinação, que são as conjunções adverbiais, que normalmente é que nós usamos com mais frequência. E aqui as orações subordinadas mesmo. É uma aula revisional, tá, gente? Não vai ser detalhado que nem as outras aulas do livro, mas vai ser uma aula mais revisional, mais rápida, mais sucinta para vocês. Orações subordinadas adverbiais. Isso segundo a minha gramática, que eu estou com ela aqui, que é a minha gramática do Faraque Moura, que é uma gramática que eu adoro, que é minha companheira, minha guerreira de estudo por muitos anos, e é uma gramática muito boa e não acha mais ela para vender. Quem tem, quem não tem, lamento. Mas se vocês não te acharem essa gramática em algum sebo, em alguma coisa assim, compre. Eu recomendo vocês comprarem, porque vocês vão usar ela pro resto da vida de vocês. Quem quiser seguir faculdade, pesquisa, essas linhas assim, para questão de escrita é maravilhoso. Então, bora lá. Orações subordinadas adverbiais. As orações subordinadas adverbiais funcionam como um adjunto adverbial de outras orações e vem normalmente introduzida por uma conjunção subordinativa, exceto as integrantes. Então, o que vocês precisam entender por orações subordinadas adverbiais? Elas sempre vai ter a oração principal e a oração secundária. Eu vou sempre ter esse posicionamento. Oração principal, oração secundária, e elas serão seguidas por um adjunto adverbial, adjunto ao advérbio, tá bom? Então, elas sempre vão vir junto com adjunto adverbial, confundindo com adnominal, perdão, um adjunto adverbial de outras orações e vem normalmente, gente, introduzida por conjunções subordinativas. O que seriam essas conjunções? Nós vamos sempre estar voltando para um lado para o outro. Seria essa tabelinha de conjunções que eu passei para vocês. Eu teria as conjunções coordenadas, que foi que nós aprendemos nas orações coordenadas, e as orações por subordinação. Eu teria a primeira oração e a segunda oração, uma subordinada à outra, ou a secundária subordinada à principal. As orações coordenadas nós já vimos, eu até trouxe para vocês elas aqui para vocês terem essa ideia mais claro, que é importante. E as conjunções subordinadas, que é o que nós vamos focar. Então, eu vou sempre explicar uma classificação igual causal e vou vir aqui para vocês conseguirem entender melhor. Então, bora lá. Classificação. Como nós vimos, elas podem classificar em 9: as causais, comparativas, concessivas, condicionais, conformativas, consecutivas, finais, proporcional e temporais. Vamos aprender elas hoje. As causais indicam a causa de uma ação expressa pelo verbo da oração principal, conforme eu disse no livro de vocês na última aula. Então, ela vai explicar algo expresso na minha oração principal. A velha prática da corrupção pode não estar voltando, uma vez que nunca chegou a ir embora. Fazia tudo o que lhe viesse à cabeça, já que ia morrer. Como raramente choveu em Lima, os prédios, os carros, as árvores, tudo é sempre coberto por uma fuligem cinzenta, como
aqui ele entraria como a minha preposição, a minha conjunção. As principais conjunções que eu falei que eu ia trazer para vocês nessa explicação é porque, pois, que, uma vez que, visto que, já que, portanto que, como que, etc. Agora os causais aqui. Inicia uma oração que indica uma circunstância de causa. Isso nas conjunções, não nas orações. Principais conjunções: porque, pois, como, o por, como no sentido de porquê, o que no sentido de porquê também e portanto. Quem não sabe a diferença dos usos dos porquês, dá uma pesquisadinha para você se diferenciar os tipos de porquê. A pirâmide populacional do Brasil mudou porque o número de recém-nascidos diminuiu. Como o número de recém-nascidos diminuiu, a pirâmide populacional do Brasil mudou. O como aqui. Locuções conjuntivas, já que, uma vez, visto que, etc. E aqui ele vai trazer os exemplos para vocês também. Bora voltar lá. Eu tenho as comparativas. Orações subordinadas adverbiais comparativas. Estabelece uma comparação com o fato indicado pelo verbo da oração principal. Então, ela vai estabelecer essa comparação com os fatos indicados. Ela vai comparar os dois termos, o termo da oração principal com o termo da oração secundária, que é a minha subordinada. Ok? Então, bora lá. Um CD brasileiro custa até 100% mais caro que o similar norte-americano. Olha o que é aqui. Então, a Mongólia tem 30% da população vivendo como nômade. Olha a diferença desse como para esse como. Principais construções comparativas, o do que também representa o mesmo valor, então mais caro do que o similar norte-americano também faria o mesmo sentido, o mesmo significado. Procedidos de tão, tanto, mais, menor, melhor, pior, nas orações principais. Nossa, gente, eu tô ótima nessa linha aqui ainda. Eu não aprendi a riscar isso direito. Perdoem a professora de vocês. A dislexia dela tá alterada. E o como, assim, como, assim também, assim como e o assim e etc. são as conjunções mais utilizadas, as principais. Então, o CD brasileiro custa até 100% mais caro que, olha, o mais, se ela for procedido, o que e o do que. O como, aqui, ó, entra como nômade, também comparativas. Conjunções comparativas. Inicia uma oração que é segmentada um elemento de comparação. Principais, com, qual, que, do que, antecedidas. A mesma explicação do que é nas conjunções, nas orações subordinadas lá. A maioria dos jovens age como criança, comparação. Eu não sabia que minha história era mais triste, olha o mais aqui, triste que a de Wilson. Isso aqui é só uma preposição normal, gente. Mas aqui, que minha preposição. Ok? Locuções, principais locuções conjuntivas, bem como, assim como, bem e que nem, etc. Também pode ser usado em orações subordinadas. Comparativas, vamos para concessivas. Indica uma concessão, a ideia expressa pelo verbo da oração principal, isto é, admite uma contradição a um fato inesperado. Então, vai indicar uma concessão, a ideia expressa pelo verbo na oração principal, isso é, admite uma contradição ao fato, inesperado. Os camponeses arruinados formavam o maior continente de imigração, embora
houvesse também operários artesãos. Por mais que os professores tenham boa vontade, os livros ficam desorganizados em leituras. Por mais que seria minha outra conjunção. Ainda que comprovem, não acredito nesses dados estatísticos. Ainda que seria minha conjunção. Então, as principais conjunções concessivas seria embora, ainda que, posto que, a menos que, se bem que, com quanto, mesmo que, nem que, apesar de que, por mais que, por muito e etc. Por muito que e o que, etc. Então, isso nas concessivas. Bora para as conjunções concessivas para vocês entenderem melhor. Afirmativas, consecutivas, 6 concessivas. Iniciam uma oração que indica contradição em relação a outro fato. Então, ela vai explicar uma contradição em outro fato. No caso, as orações subordinadas adverbiais. Essa contradição, no entanto, não impede que o fato se realize. Vocês viram que a explicação desse está bem mais clara que a explicação desse? Concessão em 10 expressa pelo verbo da oração principal, isso é, admite contradição ao fato inesperado. E a explicação aqui ele será mais sucinta e vocês conseguem compreender mais. Conjunções embora e com quanto, ele apresenta essas duas conjunções, né? E nós sabemos nas orações subordinadas podem aparecer mais conjunções, só que aqui eu tenho conjunções e locuções juntos, tá? Computadores dirigem caminhões militares nos Estados Unidos, embora não tenha passado no teste motorista. Locuções conjuntivas, aí entra as conjunções, ainda que, menos que, posto que, se bem que, por mais que, apesar de que, etc. Então, eles vai, por mais que comprovem todos esses dados, não acreditarei nele. Por mais que a minha conjunção, a minha locução. Então, bora voltar lá nos subordinados. 4 condicionais. As condicionais, elas vão indicar o que é uma situação necessária para que ocorra ou não a ação do verbo na oração principal. Então, vai indicar uma situação que precisa dessa o quê? Ação do verbo ou não. A vista que seria carnavalesca se não fosse macabra. O se aqui não entrem sem que apresentem a carteira de identidade. Então, não entrem sem que... Cadê o que aqui? Sem que apresente a carteira. O jogador ameaça entrar na justiça caso o contrato não seja cumprido. Então, quais são as principais conjunções? Se, exceto, salvo que, contanto que, sem que, a menos que, a não ser que, etc. Então, condicionais. Conjunções condicionais aqui iniciam uma oração que indica condição ou hipótese para que o fato principal se realize ou não. Então, ele vai indicar uma condição ou uma hipótese, ele vem mais explicado o que é a própria oração, para que o fato se realize ou não. Conjunções mais usadas, se, caso, etc. O futuro da humanidade será difícil se o número de habitantes saltar para 10 bilhões. Locuções conjuntivas mais utilizadas, contanto que, desde que, salvo se, a menos que, dado que, a não ser que e sem que, etc. Farei o que você me pede, desde que tenha tempo. Bora voltar lá? Gente, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês pausa e me chame, tá? Vocês tira um print, me manda foto no WhatsApp e fala assim, professora, não tô entendendo isso, me explica novamente. Eu explico sem problema algum. E aqui ele traz algumas observações. As locuções conjuntivas que sintetizam ideia de comparação em hipótese, alguns autores resolvem a locução dessa forma. Sorria como se tivesse ganho na loteria.
Esse desdobramento artificial parece-nos preferível considerar a locução como comparativa, que são só umas observações mesmo. Por isso que eu gosto dessa gramática. Que ele traz essas explicações, essas observações para vocês olharem mais do que só as conjunções utilizadas ali, as definições propriamente ditas. 5. Conformativas indicam uma conformidade, um acordo entre o fato que expressam e a ação do verbo da oração principal. Todos os professores agiram como o diretor mandou. Como aqui, de defunto não tinha medo, só de gente viva, conforme dizia. Então, ela vai indicar o que de conformativas? A ideia de conformidade, um acordo entre o fato expresso a oração e o verbo. Principais, conforme, como, consoante e segundo. Vamos lá para as conjunções conformativas. A conjunção conformativa inicia uma oração que indica circunstâncias de conformidade a um acordo. Principais conjunções: conforme, o como ideia de conforme, segundo, consoante e etc. Liga o aparelho como indicam as instruções, ok? Consecutivas indica a consequência resultante do fato expresso pelo verbo da oração principal. Então, ele vai indicar a consequência do fato expresso pelo verbo que da minha oração principal. Na antiguidade, os jogos que deram origem às Olimpíadas eram tão importantes que interrompiam até mesmo as guerras em andamento. Principais conjunções: tão, que. Aqui, na antiguidade, que os jogos deram origem eram tão importantes que. Então, a minha conjunção aqui, o tão, que, o tão entre parênteses, que vai vir antes do que. O tanto que também, o tal que, o tamanho que, aí de forma que, de modo que, de sorte que, tanto que, etc. Essas são as consecutivas. Lembrando que o tão aqui, ele não entra como conjunção. O que entra mesmo é o que, mas o termo sempre vai vir o que? Um termo no meio deles aqui, que no caso seria o importante. Antes do importante vai ter tanto tão, o tanto, ou tal, ou tamanho, mas a conjunção que conta mesmo é o que. Vamos nas conjunções consecutivas agora. Inicia uma oração que indica uma consequência do fato expresso na oração anterior. Conjunções mais usadas que procedido de tal, tanto, tanto ou tamanho, que nem eu expliquei lá, que está lá nas orações subordinadas. Sofreu tanta rejeição que desistiu da política. Olha o termo rejeição aqui no meio. Locuções de modo que, de forma que, de sorte que, etc. Ok, gente? Vamos para as finais. Indica o fim, o objetivo do fato. Eu pulei alguma, gente? Consecutiva, conformativa, não pulei nenhuma. Finais. Indica o fim, o objetivo do fato enunciado na oração principal. Então, vai indicar o fim do objetivo do fato enunciado na oração que é principal. O velho submerge para que um novo possa emergir. Então, para o novo possa emergir, o velho tem que submergir, tem que morrer, propriamente dito assim. Principais conjunções: para que, o que no sentido de para que, a fim de que, o porquê no sentido de para que. Vamos lá nas finais. Inicia uma oração que indica a circunstância de finalidade. Principais conjunções: o porquê, o para que e o que no sentido de para que. Acenei-lhe que, você viu que só tem o que aqui, se aproximasse. Acenei-lhe porque se aproximasse. Então, locuções para que a gente que. Você viu que o porquê não está presente aqui, mas ele está presente aqui. O porquê, ó. Então, ele não está presente lá, mas está presente aqui.
Ok, galerinha? Proporcionais. Indica uma relação de proporcionalidade com o verbo da oração principal. À medida que envelheço, presto menos atenção ao que as pessoas dizem, simplesmente observo o que fazem. Quanto mais pensava no recado, mais enfesado eu ficava, relembrando uma relação de proporcionalidade com o verbo. Principais conjunções: a proporção que, a medida que, ao passo que, quanto mais, no caso procedido a palavra mais, quanto mais procedido do menos, etc. Ok? Bora lá para as conjunções proporcionais. Inicia uma oração que indica um fato que foi realizado ao mesmo tempo que outro. Então, aqui ele traz uma explicação mais sucinta, ao mesmo tempo que outro. Ou vai realizar-se ao mesmo tempo que outro. Ou ele foi realizado, ou ele vai se realizar. Passado ou futuro, ok? Principais locuções: à medida que, a proporção que, a passo que, quanto mais e mais, quanto mais e menos, e etc. Quanto mais sonora e é a vaia, mais o jogador cresce. Aqui é o quanto mais, na verdade. O rio Amazonas muda de nome à medida que passa altiplano. Bora para a última, que é as temporais, indicam circunstância de tempo em que ocorre a ação do verbo da oração principal. Quando o colonizador português chegou ao Brasil, os índios eram donos do território. Então, temporais quando os colonizadores. Mal entrou em casa, o telefone tocou. Assim que se fecha um contrato na Bolsa de Valores, os operários registram a terminação em terminais de computador. Eu tava lendo um de baixo aqui, gente, perdão. Assim que ele entra como tempo, marcação de tempo. Principais conjunções: quanto, enquanto, assim que, logo que, até que, depois que, desde que, apenas, mal, sempre que, cada vez que, antes que, etc. Então, vai fazer ter marcação de tempo. E as conjunções temporais aqui iniciam uma oração que indica circunstância de tempo. A mesma coisa. Quais são as conjunções mais usadas? Quando, mal, apenas e etc. O ônibus passava pela Avenida Brasil quando anunciaram o assalto. Quando. Principais locuções: logo que, assim que, antes que, depois que, até que, desde que, cada vez que, sempre que, etc. Assim que anoitecia, voltava para casa. E aqui na 10 ele fala das conjunções integrantes, que é o que e o se, que é muito utilizado. O que e o se, no caso, quando expressa certeza, outro quando há incerteza e dúvidas. Nessas conjunções integrantes, nós vimos elas, se eu não estiver enganado, nas orações adjetivas e nas orações subordinadas substantivas também. Que aí tem as conjunções que e o se, o que no que expressa certeza e o se quando há incerteza, tá bom? No caso, elas entram nas orações substantivas, que ela vai expressar o sujeito, o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo, o complemento nominal, a posse e outras orações também, que encaixam também nas orações adjetivas. Ok? Finalizamos então as orações subordinadas. Aqui, mais pro final desse capítulo, bem aqui, ele mostra as classificações das substantivas, a subjetiva, a objetiva direta. Então ele traz esse resumão para vocês. As adjetivas, que também comprei uma máquina de lavar roupa,
As adverbiais, ele traz as causais, exemplos de cada uma, as orações reduzidas por gerúndio, de causa, possessivo, condicional e modal. Então, ele mostra quais são as orações reduzidas por gerúndios aqui nas adverbiais, reduzidas por particípios aqui também nas adverbiais, que é o que? A questão do tempo, causal, possessivo e condicional. E é isso. Galera, dá uma estudada, dá uma revisada. Tarefinha de casa, gente. A tarefa de casa de vocês, eu vou permanecer a mesma da semana anterior. Muitos não me entregaram. Muitos. Eu fiquei extremamente chocada, assim, com o segundo ano. Então, vocês vão... Quem não me entregou a tarefa, façam a página 37, 1, 2 e 3, a 44, 3 e 44, 1, 2, 3 e 4 e a página 46 a 50. Para o dia 18/6, que da semana que vem, na quinta-feira. Ok, gente? Então, não esqueça de entregar essa tarefa para mim semana que vem, na quinta-feira. Qualquer dúvida, estarei aí. Pode tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp ou pelo meu e-mail. Alguns alunos chegam em mim tirando dúvida pelo Instagram. Tudo bem, não interfere nem nada. Pode me chamar pelo Instagram e lembre de colocar nomes, o nome completo e a turma de vocês, por favor. E é isso, galerinha. Lembre de fazer a tarefinha. Quem não fez, me entregar até semana que vem. E dá uma olhada pra ver se fizeram todas as tarefas pra me entregar já, tá? E é isso. Beijão. Qualquer dúvida, estarei aqui à disposição de vocês. Tchau, tchau, segundo ano.